Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Ivan Kraus que realize a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 120. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará, ou o que te acrescentará a língua enganadora? Brechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, solicito a inclusão para fins de leitura em plenário da representação por quebra de decoro parlamentar apresentada pelo Partido União Brasil contra o vereador Cezão do Táxi. Solicito ao primeiro secretário Jubanski que realize a leitura do expediente. Expediente do 15/7/2025. Ofício número 52, 53, 54, 56, 57, 2025. Do Departamento de Leis e Decretos comunicando a sanção dos projetos de lei número 51, 50, 65, 61 e 60, 2025. Ofício número 18, 2025, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em resposta ao requerimento número 293, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 31, 2025, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio, Turismo e Fundação Municipal Cultura e Turismo, em resposta ao requerimento número 281, 2025, de autoria do vereador Gilmar Martins. Ofício número 68, de 2025, do Departamento de Trânsito de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 279, 2025, de autoria do vereador André Frenick. Ofício número 129, 2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 325, 2025, de autoria dos vereadores Jubanski e Kátia Liskovski. Ofício número 134, 2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 333, 2025, de autoria da vereadora Kátia Liskovski. Ofício número 135, 2025, da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao requerimento número 330, 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ofício número 860, 2025, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, em resposta ao requerimento número 287, 2025, de autoria do vereador André Frenick. Ordem do dia. Primeira votação. Projeto de lei complementar número 07, 2025, que altera dispositivos da lei complementar número 42, de 18 de março de 2013, para extinguir o cargo de auxiliar de serviços gerais e adota outras providências. Segunda votação. Substitutivo do projeto de lei complementar número 06, 2025, que altera a lei complementar número 92, de 11 de janeiro de 2025, e dá outras providências. Substitutivo do projeto de lei ordinário número 62 de 2025, que autoriza a contação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Substitutivo da projeto de lei ordinário número 63 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para os fins que especifica e dá outras providências. Substitutivo do projeto de lei ordinário número 66 de 2025, que altera o vencimento base e a carga horária dos cargos efetivos estatutários de engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro eletricista e médico veterinário, e dá outras providências, com emenda corretiva. Projeto de lei ordinário número 67 de 2025, que altera o artigo 1º da Lei 7.129, de 10 de 3 de 2025, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas com transporte e dá outras providências. Inclusão para leitura. Expediente de 15/7/2025. Representação do Partido União Brasil por quebra de decoro parlamentar contra o edil Cezão do Táxi. Ordem do dia. Indicação. Indicação número 262, 2025, que é de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e ao senhor Luiz Rogério Costa, secretário municipal do Meio Ambiente, a ampliação da frequência da coleta de lixo comum 2 vezes por semana, bem como a inclusão da coleta de lixo reciclável do loteamento Glinsk, localizado no bairro Alto do Frigorífico. Era isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador Gil Baiano. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras desta casa, população que nos acompanha. Hoje a casa está cheia. Aqueles que nos acompanham pela internet.
Uma boa noite a todos vocês. Só uma justificativa desta indicação, número 262, é que solicita ao meio ambiente ver a possibilidade do caminhão coletor do lixo passar 2 vezes durante a semana, o qual é passado em outros bairros, ali no alto do frigorífico, bairro industrial número 1, no loteamento Glinski, onde já tem várias famílias morando, e o caminhão passa 1 vez na semana. Mas o mais importante também seria que o caminhão que faz a coleta do reciclável passasse dentro do loteamento onde não está sendo coletado o lixo reciclável. Então, seria isso, senhor presidente, para melhor qualidade de atendimento àquela comunidade, aquele bairro ali. A gente solicita aí em nome dos moradores daquele bairro. Mais algum inscrito? Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito o primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Vereador Cezão do Táxi. Com a palavra, o vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos, colegas vereadores. Boa noite ao público que nos assiste nas redes sociais. E boa noite ao público que nos assiste também presencialmente. Então, quero pedir a assessoria da casa para passar uns vídeos. Todo mundo sabe que hoje subi nessa tribuna como um invasor de escola e vou sair daqui como vereador com a cabeça erguida. Essa é a verdade. Oi, Oi, tudo bem? É o vereador Cezão. Gostaria de falar com a diretora. só um minuto. Obrigado. Bom, se ela autoriza a nossa entrada. Então, pelo primeiro vídeo já deu de ver que eu comuniquei a diretora da escola para estar entrando na escola e como não foi autorizado, nós conversamos e também para não prejudicar a aula das crianças, eu decidi não entrar na escola. Na escola Alzirinha, teve 8 roubos em 25 dias. Vereador. Então hoje, nesse dia 14, na segunda-feira, eu tive na escola Alzirinha. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente tá aqui, eu e o... Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Cezão aqui, vereador de Canoinhas, juntamente com o Bruno. Estamos aqui na escola Alzirinha. Viemos aqui tirar algumas coisas, a limpo, né, que estão falando para nós aí algumas denúncias. Nós não sabemos se é verdade. Esperamos ser recebido pela diretora da escola para nós tirar essas dúvidas e explanar para a população se verdadeiramente está acontecendo ou se não está acontecendo. Então estamos aqui juntamente com o Bruno para verificar isso. Recebemos bastante denúncia da escola Alzirinha que infelizmente está acontecendo bastante roubo na escola Alzirinha. E lamentavelmente, agora chegando aqui na sessão, eu me deparei com uma postagem do secretário da Educação falando que eu invadi a escola Alzirinha, mas não foi isso que aconteceu. Nas imagens, na parte de trás, se vocês verem, com certeza falando todas as mídias, tem lá ó, o muro caído. Eu tava falando pra onde que os vândalos entraram. O vídeo vai sair pra vocês verem a nossa versão. Isso aqui é uma mentira. Conversemos com a diretora no portão da frente da escola. Eu acho que... Não sei... Oi, Oi, tudo bem? É o vereador Cezão. Gostaria de falar com a diretora. só um minuto. Obrigado. A diretora foi prontamente. Opa, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Me conta, eu desejei. Nós viemos ver a grade que foi arrumada da segurança. Nós não autorizamos essa grade. Eu preciso de um ofício, você não posso tirar, né? Prefeitura, eu não sei como é que funciona. Mas eu acho que eu, como vereador, não preciso daquilo. Será? Deixa eu ligar lá pra perguntar. Eu não sei como é que funciona. Na verdade, assim, eu não sei se você sabe, mas você é diretora. Por isso que eu vou perguntar, porque eu não sei como É que como diretora você tem autonomia. Pra você saber, você se chegar um policial militar aqui e tentar tirar uma criança, vamos supor, você tem autonomia de não deixar. Você é a chefe suprema daqui. Então, pessoal, o vereador queria entrar, o vereador Cezão queria entrar. A diretora falou que ela devia ligar, né, na prefeitura, né, para saber se ele podia entrar. E o que está acontecendo? Será que é proibição do secretário, da prefeitura? Por quê? Qual que é a função principal de um vereador? Fiscalizar. Pessoal, então, né, nada contra a diretora aqui da Não, escola. eu acredito que ela recebe ordens. Recebe ordens. Eu acredito que é alguma coisa da Secretaria da Educação. Hoje eu vou estar vendo isso aí, vou estar perguntando para meus amigos, colegas vereadores também, vou estar perguntando para os funcionários da casa o que aconteceu, né? Eu acho que eu, como vereador, deveria fiscalizar, né, e cobrar melhorias e principalmente qualidade da educação aqui da escola. Mas, infelizmente, eu acredito que foi a primeira escola que não me deixou entrar para dentro do portão. Eu acredito que também está certo pelo que está acontecendo aí. Mas, pessoal, eu acho que algo aí que aconteceu na Secretaria de Educação foi feito algo para os vereadores não estar conseguindo entrar e fiscalizar a educação das escolas. Então, vou pedir ajuda para meus amigos, colegas vereadores hoje para estar resolvendo essa solução, que nós temos esse direito, a população tem esse direito. Eu acho que nós devemos lutar pelos nossos direitos, porque assim nós vamos ficar com as mãos amarradas e as mãos atadas, não mostrando a verdadeira realidade da educação de Canoinhas.
Ó, aqui provavelmente... Aqui que tá acontecendo os roubos, Bruno, como já foi falado. Só deixa eu filmar pra baixo que tem... Tem criança aqui. Não, tem. Por aqui que tá acontecendo os roubos, né, na escola Zirim. Eu acho que vocês ali no portão, como eu entrei lá dentro, eu tava conversando com a servente e com uma professora. Construção para os vândalos não tá entrando aqui para dentro. Tô mostrando a grade. E eu acho que foi o 8º roubo. A grade foi refeita 6 vezes, pelas 6 vezes já foi feita a grade, para os vândalos não roubar, mas ainda os vândalos estão roubando com essa grade. Os outros vidros da escola estão todos quebrados. Foi a 10ª torneira elétrica que foi roubada na escola. As cozinheiras estão lavando a louça nesse frio, sem torneira elétrica. Da segurança das pessoas que aqui se encontram e principalmente as crianças. Então, uma janela tem essa grade de proteção que já foi remendada várias vezes, assim como pode ver aqui no vídeo, e as outras 2 janelas da cozinha do refeitório das crianças não foram arrumadas. Então, peço aqui ajuda de vocês, da população, porque juntos somos mais fortes. Aqui também, onde que você tá aqui, já foi quebrado, ó, os vândalos já quebraram o muro palito, que foi feito, eu acredito que em menos de 1 ano aí, já foi quebrado esse muro. Eu acho que juntos podemos ser mais fortes, juntos podemos buscar a resposta para isso que está acontecendo aqui, e para isso não continuar acontecendo esses roubos. Já foi o 8º. Então vamos esperar acontecer o quê para tomar uma atitude? E dá pra... Então, pessoal, estamos aqui, ó. Aqui tá faltando alguns palitos e infelizmente fica muito fácil dentro aqui, ó. Se eu pegar, eu sou meio gordinho, posso falar a verdade. Ó, eu como pai, vocês como mãe, vocês como pai, tem que lutar. Como que vocês vão ir trabalhar todos os dias e vão deixar uma criança numa escola que não tem segurança? Isso aqui com força o cara derruba fácil. E ali, como vocês podem ver, não tem proteção, né? Não tem proteção nas grades. Eu não sei se os bandidos, os vândalos estão entrando por esses frestas aqui da janela ou quebrando o vidro e conseguindo entrar. Aqui, pelo jeito, já escutei as criancinhas falando aqui no... Não, bem aqui, por aqui. E aqui também tem uma grade de proteção também. Aqui tem uma grade de proteção, ó. Mas tá quebrada? Tá quebrado. Tá quebrada, tá faltando um pedaço. Foi soldado então, mais alguns o vídeo mostra por si mesmo como não foi invadido a escola. Estava conversando com a servente e com uma professora. Elas estavam falando vários problemas que se encontram no CI, que se encontram na escola. Fomos por denúncia lá. Fui fazer meu trabalho de fiscalizar, que é o meu dever como vereador, cobrar e também cobrar a segurança das crianças. Eu acho isso muito errado e que isso vem acabar em Canoinhas, porque as crianças, assim como já é falado em todas as sessões dos câmaras dos vereadores, são o nosso futuro. Então nós temos que zelar e proteger elas. E nós, como vereador, né, e como cidadão, também o Bruno que está aqui, tem esse direito. Tem o direito de cobrar e tem o direito de questionar o que está acontecendo nas escolas. E, vereador, uma pergunta. O secretário de Educação, no seu posto de secretário, é muito difícil para ele resolver isso aqui? Eu acredito que não, Bruno. Eu acredito que não é difícil de resolver isso daí. Eu acho que a prefeitura tem dinheiro, como todo mundo sabe. 400, como todo cidadão de Canoinhas sabe, nós temos dinheiro para fazer. Não é difícil porque hoje já foi resolvido. Hoje a secretaria, juntamente a Secretaria de Educação, juntamente com a secretaria, estiveram lá fazendo os reparos devidos, né, que devia. Então eu tive que ir lá fazer esse vídeo, explanar a verdade, que já aconteceu vários roubos lá, para ser tomada uma atitude. Hoje o secretário da Educação colocou no pôster dele, nos stories, nas redes sociais, que estava indo lá arrumar e que foi arrumado as muretas para trazer mais comodidade e mais segurança para as crianças. Isso aqui não pode continuar acontecendo, então eu não posso fazer o meu trabalho como vereador. Isso é inacreditável, pessoal. Inacreditável mesmo o que está acontecendo. Muito triste isso que está acontecendo e agora quem vai responder criminalmente por isso daqui, por essa mentira que está rolando, vai ser o secretário. Então, pessoal, o vídeo fala por si próprio. Não houve invasão nenhuma, ficou bem claro, acho que para toda a população canoinhense. Fiz uma postagem rápida do vídeo aqui, mas vai cair em todas as minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar. Vou continuar, né, enquanto eu estiver aqui, representando os meus 847 votos, representando as crianças, que é a bandeira que eu levanto, representando muitas coisas aí que não foi explanada nesses vídeos, que verdadeiramente aconteceu, que verdadeiramente está tendo ataque nas escolas. Várias escolas já tiveram ataque aí de vândalos, está entrando, inclusive aí a Alzirinha é uma delas. Juntamente já fiz um requerimento pedindo tudo que já foi roubado nessa escola, protocolado. E, pessoal, então, como vocês ficaram bem claro, hoje ali o secretário já estava arrumando e fazendo as manutenções devidas que deveria fazer há muito tempo para não acontecer esses roubos. Quando fala em roubo, não se fala só em roubo, fala no teu dinheiro, fala no nosso dinheiro que mantém essas escolas, que mantém essas crianças lá. Então, eu como pai, a casa está cheia aqui hoje, eu acredito que vocês, quando vão trabalhar, não deixariam o seu filho pensando lá que não tem segurança nas escolas. Todo mundo sabe que as imagens das câmeras que rolou hoje e ontem nas redes sociais é a imagem de uma câmera de uma escola municipal. Essas imagens, então, não poderia ser divulgada numa página de um secretário. Foi divulgada na página dele, me colocando como bandido. Pessoal,
eu nunca tive medo de andar em Canoinhas, mas após eu ser tratado como um bandido por fazer o meu trabalho, de fiscalizar, cobrar e exercer o meu trabalho, eu senti medo. Ou por que medo, pessoal? Porque vão falar, por que esteve medo? No momento que eu saí dali, quando eu venho para a sessão aqui a pé, eu fiquei pensando, vai se um pai ler essa matéria, vai se uns bandidos ler essa matéria, a hora que eu estiver vindo para aqui, para a sessão ontem, ou alguém me ataca, me sequestra ou faz alguma coisa comigo. Eu fico pensando assim, ó, se o secretário dormiu com a atitude que ele fez, parabéns para ele, porque eu não dormi. Cada carro, cada movimento que passava na frente da minha casa, eu ficava com medo, porque eu subi aqui nessa tribuna hoje como um invasor de escola, mas vou sair daqui como vereador e representando os meus votos, representando o que é o meu trabalho. Vou continuar fazendo, vou continuar lutando, enquanto eu estiver aqui nesses 4 anos, fazendo o meu trabalho. E olha aí, ó, reclamar resolve, porque a solução está lá, ó, está lá para comprovar que foi resolvido e que foi mérito meu de eu ter ido lá na Escola Alzirinha explanar a verdade. Então, eu acredito que nós devemos aí, como população, se unir, porque juntos somos mais fortes. A vereadora Tati Carvalho falou uma vez aqui, numa sessão, quantos custaria para ter segurança nas escolas? Menos de R$83 mil mês. E nós pagamos nos cargos comissionados R$392 mil mês, que daria para pagar em torno, sabe de quanto tempo? Aí daria em torno de pagar 4 meses de segurança nas escolas. Pessoal, tem cargo comissionado que tem o seu devido valor, mas infelizmente o que está tendo? Cabide de emprego, palanque para mau governo. Essa é a verdade. Estou aqui e vou continuar aqui e peço ajuda de toda a população. E seria isso, meus nobres vereadores. Senhor presidente. A parte sobre solicitação do... Vereador César, se me permite. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais, funcionários da casa, público aqui presente hoje. Vejo que boa parte desse público são cargos comissionados realmente da prefeitura. E como o vereador Cezão muito bem disse, tem muito cargo comissionado que realmente é necessário. Realmente eu sei que muitos de vocês fazem um trabalho exemplar. Mas alguns de vocês vêm aqui hoje olhar para o vereador Cezão, inclusive, enquanto eu estava aqui, eu vi isso. Alguns fazendo até careta, debochando, que eu acho muito triste realmente, né? Enfim, vereador César, acompanhei essa situação e eu gostaria de explicar para os colegas vereadores que na semana passada, senhores, eu recebi uma denúncia, posso encaminhar para os senhores também, de que na Alzirinha houve furto. Na semana passada eram 7 vezes, quando a moça me mandou. Mas parece que teve um 8º furto na Escola Alzirinha. Inclusive, foi furtado lá alimentos que seriam utilizados para uma festa que eles iriam fazer. Então, isso entristece muito. Principalmente porque, senhores, faz muito tempo que a gente tem falado das seguranças no CIs. Foram furtos, não tinha ninguém na escola. Mas os senhores que estão aqui hoje, que têm filhos nas escolas, se tivessem um filho numa escola onde está ocorrendo diversos furtos, acredito que se preocupariam também. O que o vereador César foi fazer foi verificar uma denúncia que eu fiquei de realmente ir lá verificar e não tive tempo. Ele acabou indo antes de mim verificar essa denúncia. E, senhores, eu preciso contar aqui para os senhores que eu tenho algumas mensagens, eu não exponho porque eu não exponho as fontes, que me mandam porque as pessoas têm medo de perseguição. Elas me mandam e falam que têm medo de expor, porque elas têm medo de ganhar conta e de serem perseguidas no local de trabalho. Mas eu tenho pelo menos 3 pessoas de escolas municipais diferentes que me avisaram que eu estou proibida de entrar fiscalizar nos CIs. Que já fizeram reuniões com a diretora dizendo que os vereadores de oposição, se chegarem no CI, não é para entrar. É para dizer que tem que ir na Secretaria Municipal de Educação marcar horário. Então, agora, se eu for fiscalizar, eu não vou poder entrar porque eu tenho que avisar na secretaria primeiro dia que eu vou. Talvez para dar tempo de arrumar as irregularidades antes de eu ir. O que está acontecendo em Canoinhas, senhores, é um coronelismo sem precedente. Vereadores, o nosso direito de fiscalizar está sendo cerceado. Isso aconteceu comigo já em 2023, talvez os senhores lembrem.
Numa noite que eu fui na unidade de pronto atendimento, disseram que eu não poderia entrar fiscalizar. E eu fui lá porque eu estava recebendo denúncias e que estava vendo fura-fila na parte da farmácia, que estava tendo a demora no atendimento. Já aconteceu antes, em 2023. Eu fico triste, senhores, porque 8 furtos. E as câmeras que existem no CI não foram utilizadas para a gente tentar encontrar quem foi a pessoa que cometeu os furtos, mas estão sendo utilizadas câmeras de um local público, da prefeitura, para criminalizar um vereador que esteve lá pedindo para fiscalizar e que, graças a ele que foi lá, hoje arrumaram o muro. Então, senhores, me desculpem, mas é uma vergonha o que está acontecendo. É uma vergonha. E agora, toda vez que um vereador for tentar fiscalizar, eu não sei se com os senhores já aconteceu de impedirem de entrar em algum lugar para fiscalizar. Eu acredito que ainda não, porque eu tenho certeza que os senhores viriam aqui reclamar dessa situação se acontecesse. Mas agora, toda vez que um vereador for tentar fiscalizar um lugar, ele vai ser impedido de fiscalizar, porque tem que marcar a hora antes. Eu vi os vídeos que o vereador César mostrou ali, né, e alguns mais ali que ele me mandou. E no finalzinho de um vídeo, até dá para escutar uma voz que fala, lá atrás. Essa voz, vereadora, desculpa, é a voz da diretora. Eu não postei aqui para não intimidar ela e para ela não perder o cargo dela. Eu estou aqui para proteger os professores, estou aqui para proteger, tomara a Deus que ela não seja perseguida politicamente, assim como eu estou sendo perseguido politicamente, Canoinhas. Assim como eu estou sendo perseguido por o secretário da Educação de eu mostrar a verdade e explanar, porque muitos não tiveram coragem. Eu fui lá e fiz o meu trabalho como fiscalizador e estamos perdendo esse nosso dever de fiscalizar e estamos com as mãos atadas. Então, aqui na Câmara, pelo jeito, já apresentaram aqui, pelo que eu vi, uma cassação do meu mandato por quebra de decoro parlamentar. Mas, infelizmente, eu não faltei com respeito em momento nenhum e jamais faltarei, porque a educação vem de casa. E vocês sabem que em momento nenhum faltei com educação e tenho como provar isso. O que me assusta, senhores, é realmente essa situação que estamos vivendo, porque, salvo engano, foi semana passada que falamos de segurança nas escolas, de muros com problema, que a gente precisa fiscalizar, que a gente precisa cobrar. E aí, quando um vereador vai lá e cobra e mostra que o muro realmente está com problema, estão pedindo aqui a instauração de comissão processante para apurar os fatos narrados. Ao final do processo, seja o vereador declarado culpado pela quebra do decoro parlamentar, com aplicação de sanções cabíveis, advertência, censura, suspensão do mandato e cassação do mandato. Senhores, me preocupa. Me preocupa essa situação em si, de ter essa proibição do vereador de fiscalizar, de mostrar para a população quando alguma coisa não está de acordo, porque ontem, entre aspas, em 2023 fui eu, agora o vereador César, daqui a pouco, se um dos senhores for fiscalizar algum lugar, tenho medo que ocorra com um dos senhores também. Fica aqui, né, o meu protesto em relação a esse tipo de situação aqui, porque enquanto está aqui um vereador sendo acusado de um crime, está faltando os uniformes nas escolas, acredito que ainda não chegou. Não chegou ainda, vereador. Está faltando as seguranças nas escolas, está faltando os muros. Então, realmente lamentável. Obrigada, senhor presidente. Mais alguma parte? Senhor presidente. Vereadora, com sua permissão. Boa noite, senhor presidente, desculpa, colega vereadora, vereadores, funcionários da casa, público que nos acompanha presencialmente, os secretários, Glauco, que hoje nos prestigia, né? Muito obrigada pela sua presença aqui. Vereador, um dos primeiros requerimentos que eu fiz aqui foi sobre segurança nas escolas, né? Recentemente nós falamos novamente sobre isso, mas eu gostaria de compartilhar aqui com vocês uma parte do Plancom, que é um documento que norteia a segurança nas escolas desde o acontecido, se eu não estou enganada, em Blumenau. Esse documento ele é feito em conjunto com a Secretaria da Educação e a Polícia. E por que ele não é publicizado? Porque ele é um documento que não pode ficar circulando, porque também não é para que todo mundo não saiba para onde vão as crianças num caso de emergência e quais são as ações necessárias. Nele está escrito: cadeados sempre mantidos fechados em todos os portões da unidade como norma interna da escola.
Os cadeados dos 3 portões de acesso ao espaço interno do CI serão sempre mantidos fechados, abertos apenas quando crianças estão no parque ou no pátio, mas assim que retornarem, sempre é fechado novamente, mantendo uma segurança maior dentro do espaço interno do CI. Como norma interna, os pais não podem entrar no espaço interno do CI sem agendamento prévio. E as crianças são entregues para os mesmos no portão de acesso da unidade, onde funcionários buscam as crianças nas salas e levam até o portão. Pessoas que não são familiares dos alunos não podem adentrar ao CI somente com autorização da Secretaria Municipal de Educação. Órgãos fiscalizadores podem adentrar, porém devem comunicar à Secretaria Municipal de Educação previamente para que um representante venha juntamente com o requerente. Acompanho isso nos CIs onde eu trabalho com o programa Saúde na Escola, e eles realmente nos orientam muito. A gente chega no interfone, toca e o diretor vem nos acompanhar, né? Mas eu entendo que o senhor não deve ser privado do seu direito de fiscalizar. Né? Mas existe, sim, também uma regulamentação. Né? Talvez isso nos deveria ter sido passado antes, sim. Mas uma vez que foi negado, realmente concordo que o senhor não deveria ter entrado, principalmente porque o senhor não estava sozinho. Né? O senhor tinha a função de fiscalização, né? Mas o senhor não estava sozinho. Então, também precisa ser verificado isso. A questão que realmente não deve ser minimizada é a necessidade de segurança nas escolas. Mas, como o senhor mesmo disse, foram várias vezes reformadas as grades ali, né? Então, olha o quanto talvez todos nós também devemos trabalhar com ações de informação, prevenção, buscar estratégias de diminuir o acesso dessas pessoas dentro desses serviços. Né? Porque hoje eu vejo que nós estamos discutindo um assunto que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Né? Porque o que é? A briga entre um e outro não resolve nada. Né? Ninguém é vítima de ninguém também. Eu acho que todos nós somos adultos o suficiente para entender que nós, enquanto representantes de uma comunidade, precisamos pensar em estratégias de proteção para essas crianças e para essas escolas. Eu acho que é muito desnecessário tudo isso que está acontecendo, da forma que está acontecendo, porque a exposição tanto de um ente ou de outro, né, como eu falei dias atrás aqui, se nós trabalhamos para uma mesma comunidade, esse tipo de discussão e briga não pode acontecer. Né? Então, temos que, sim, trabalhar em prol da construção de novos serviços para levar mais segurança para essas crianças. Muito obrigada. Senhor presidente, vereador Cezão. Sim, vereador André. Sim. Vereador Cezão, eu digo que o que você fez como vereador fez o teu trabalho. Tá? Por mais que tenha a questão do Plancon ali, poderia haver um esclarecimento. Fez também, vou fazer aqui uma crítica brevemente, não precisava ser publicizado em redes sociais, de nenhuma das partes ali. Mas, Cezão, você fez seu trabalho. Só que me preocupa uma situação assim, eu vou falar como pai. A pessoa que estava com você, recentemente, usava tornozeleira eletrônica. Esse é um passado recente, porém é interessante até olhar o passado anterior dessa pessoa. Eu não o conheço, mas era interessante verificar se existe até cunho psiquiátrico, entre outras situações, que essa pessoa tem condições de estar num ambiente assim. Você é uma pessoa de boa índole, você está aqui fazendo trabalho, mas eu não me sentiria à vontade ter uma pessoa que até pouco tempo atrás está com uma tornozeleira eletrônica e estivesse rondando a escola dos meus filhos. Não é uma situação que eu gostaria de presenciar. Então, até uma coisa importante, existia um consenso maior para abrir uma abertura para os vereadores que são conhecidos. Teve a carteira, vez passada, que houve até aquela situação passada. Eu não vejo problema em normalmente ter uma carteirinha para identificar. Nem todos, eu digo, sou vereador, mas nem todo mundo da cidade me conhece, inclusive de órgãos públicos, para a gente poder se apresentar, ter aquela questão de autorização com a própria diretora. Eu acredito que tem que ser a liberdade, mas outras pessoas, ainda mais nesse nível, tem que ter uma restrição maior. Porque, como eu insisto, não me sentiria confortável com aquele tipo de pessoa no ambiente escolar. Mas, adianto novamente, não acho correto que a repercussão que ganhou em mídias sociais não era necessário. Tá? Poderia ter o assunto se estabelecido, ter finalizado. E o trabalho de fiscalização tem que ser contínuo e sempre acompanhado das formas dentro das normas corretas, como diz o Plancon, e o mais claro e transparente possível. Era o que continha, senhor presidente, Cezão. Obrigado, vereador André, pela explanação do senhor. Obrigado pelo senhor falar que sou de boa índole, e essa é a verdade. Estava mesmo com um indivíduo, né, uma pessoa, mas isso não justifica o que está acontecendo na segurança.
Assim como foi fácil para mim estar entrando gravar vídeo ali, e infelizmente eu não entrei dentro da escola. Eu entrei no parquinho da escola, que é aberto ao público, aonde foi roubado o botijão de gás. O portão do parquinho estava aberto. No outro lado tem o vídeo também e tenho como provar. Então, eu não entrei em momento nenhum. Eu entrei dentro da escola, em momento nenhum eu tive contato com as crianças, em momento nenhum eu tive dentro da escola. E sim na parte de trás, que a diretora da escola mandou eu fazer os vídeos lá e explanar a verdade para a população. Mais alguma parte? Então, vereador, deixo para suas considerações finais. Então, como eu já falei, subi aqui como um invasor que invadiu uma escola, mas hoje ficou claramente para todos vocês que não foi isso que aconteceu. A verdade está ali, a verdade foi mostrada, foi explanada, foi falada, e eu peço encarecidamente a cada um dos meus colegas vereadores que não deixe o nosso direito ser roubado, que é fiscalizar, legislar. E aqui quero chamar a atenção do secretário da Educação. Ele não foi homem, porque ontem ele foi homem para estar aqui me ameaçando, me xingando ali na frente. Pedia as imagens da câmera juntamente com a vereadora Tati Carvalho. Assim, quando ele entrou para dentro da porta, ele já gritou comigo, falando que eu ia responder judicialmente. Eu falei que eu estava pronto para responder a verdade, e se fosse para lutar, se fosse para representar a verdade, eu iria até aonde ele quisesse, porque eu estou aqui representando os meus votos. População de Canoinhas, meus amigos vereadores, não vamos deixar o nosso direito ser roubado, porque o secretário da Educação foi eleito para estar aqui junto com nós, legislar, fiscalizar, fazendo esse trabalho que eu estou fazendo, que ele não foi capaz de estar lá filmando e admitindo que está errado. Mas eu, como cidadão e eu, como pai, coloquei a verdade à tona. Fui fazer o meu trabalho como vereador. Eu sou pago para isso. Fiscalizei, mostrei e foi resolvido. Foi resolvido o problema. A imagem está ali, a imagem está nos stories dele. Essa é a verdade, população. Então, população, se eu perder o meu mandato, quero pedir aqui para os meus amigos, colegas vereadores, ele nem está aqui, ele está pedindo uma cassação de quebra de decoro. Com licença, pessoal, eu não faltei com respeito com nenhum deles, nem com ele em momento nenhum. Vejo meus vídeos nas minhas redes sociais, vejo os vídeos que eu posto. Em momento nenhum eu atinjo ele politicamente. Ele fez isso para pegar e tentar me atingir politicamente, porque ele sabe que os meus 847 votos foi de confiança, foi de amor, sabendo que eu iria fazer um bom trabalho, assim como eu estou fazendo. Ou por que o secretário apagou todas as mensagens de crítica no perfil dele? Alguém sabe me responder? Não, porque ele não aguenta a verdade. Pode me criticar, pode me julgar, mas fale a verdade. Não que eu sou um bandido, não que eu entro e invado escola, porque estamos ali para prevenir. E se o pior acontecer, meus amigos colegas vereadores, e se o pior acontecer, e se invadirem uma escola colocando a vida dos filhos de vocês que estão aí sentados em risco, qual seria a decisão de vocês? Qual seria o pensamento de pegar um vereador aí inocente e espancar, sequestrar e matar por uma matéria mal colocada? Então, pessoal, meus amigos colegas vereadores, não vamos perder nosso direito, vamos se unir com essa casa legislativa, vamos se unir junto, porque juntos somos mais fortes. A população acreditou em nós 10 vereadores que nós somos capazes. Então, que esse projeto da cassação do meu mandato, de quebra de decoro parlamentar, que não passe dessa casa, porque aqui os vereadores são mais fortes e são mais fortes juntos. O meu muito obrigado, população canoinhense, e pode contar comigo sempre. E hoje aqui afirmo, e confesso mais uma vez, eu me comprometo com a amada Canoinhas e me comprometo com vocês, cidadão. Pode me chamar, pode me procurar, que eu estarei lá, representando os meus 847 votos e representando você, amada Canoinhas. Meu muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 07 de 2025, que altera os dispositivos da lei complementar 42 de 18 de março de 2013 para extinguir o cargo de auxiliar de serviços gerais e outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permanecem como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 007 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei complementar 006 de 2025, que altera a lei complementar 92 de 11 de janeiro de 2025 e dá outras providências. Está em discussão?
Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei complementar 006 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 062 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei 062 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o substitutivo ao projeto de lei 063 de 2025, que autoriza a contratação por tempo determinado para fins que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes substitutivo ao projeto de lei 063 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação substitutivo ao projeto de lei 066 de 2025, que altera o vencimento base e a carga horária dos cargos efetivos estatutários do engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro eletricista e médico veterinário e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam que permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o substitutivo ao projeto de lei 066 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei 067, que altera o artigo 1º da lei 7.129 de 10/7 de 2025, que autoriza o município a custear despesas com transportes e dá outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 067 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicita o segundo secretário ad hoc, vereador Edmilson Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 339, 2025, de autoria de toda a edilidade presente. Solicito que seja encaminhada a moção de parabenização ao senhor Rodrigo Cucars pela sua posse e diplomação como novo membro da Academia de Letras do Brasil, Canoinhas. A nomeação do senhor Rodrigo para integrar esta respeitável instituição representa o reconhecimento de sua trajetória, dedicação à cultura, à literatura e ao fortalecimento da identidade intelectual do nosso município. Sua contribuição certamente enriquecerá ainda mais os trabalhos da academia, que tem como missão valorizar e promover a literatura e o pensamento crítico em nossa região. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador proponente. Nobres vereadores, servidores da casa, população que nos assiste pessoalmente e pelas redes sociais. Essa moção de parabenização feita ao senhor Rodrigo Cucars, se não me falha a memória, autor de 39 obras, canoinhense, é justa, devida, e também aproveito só essa oportunidade para estender o convite da Rosane Godoy, presidente da Academia de Letras aqui de Canoinhas, para que se façam presentes à população, para prestigiar a cultura que aflora ali naquelas reuniões. Seria isso, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem quer discutir, eu coloco em votação, mas por se tratar de um requerimento assinado por toda a edilidade, o deferimento é automático. Requerimento número 340, 2025, de autoria do edil Edmilson Verca, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e ao senhor Sidmar José Ratuchinski, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, solicitando informar o valor do movimento econômico do ano 2024, detalhando o movimento agrícola, prestação de serviços, indústria e comércio. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público que nos assistem pelas redes sociais, e boa noite a todos que se fazem presente essa noite aqui na Câmara de Vereadores. A gente fez esse requerimento, até ontem foi discutido, pedindo o movimento econômico 2024
justamente, senhor presidente, para nós termos detalhado, né, o movimento agrícola, principalmente, lógico, a prestação de serviços, também da indústria e do comércio, mas principalmente o movimento agrícola, que nós somos sabedores, né, da importância do agronegócio aqui para a nossa região. Nós falamos bastante ontem da importância da cultura do tabaco, né, do fumo aqui, das pequenas propriedades aqui em nosso município e região. E a gente está fazendo, então, esse requerimento justamente para saber, então, como é que fechou, então, o balanço, né, do ano 2024, de todas as culturas, né, do movimento agrícola, do agronegócio, e aproveitamos aí também pedindo, então, da prestação de serviço, indústria e comércio. Era o que tinha, senhor presidente. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 341/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, solicitando autorização formal para realizar visitas de fiscalização em todas as escolas da rede municipal de ensino a qualquer tempo e sem necessidade de aviso prévio, conforme previsto no ordenamento jurídico vigente. A função fiscalizadora é prerrogativa típica do Poder Legislativo Municipal e deve ser exercida de forma ampla, impessoal e contínua, conforme os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o artigo 37 da Constituição Federal. O acesso a órgãos públicos, inclusive escolas, é parte essencial do controle externo que cabe aos vereadores, visando garantir a boa gestão dos recursos públicos e a qualidade dos serviços prestados à população. As visitas terão caráter exclusivamente fiscalizador e serão conduzidas com total responsabilidade, sem comprometer o funcionamento das unidades escolares, sem expor servidores, alunos ou qualquer membro da comunidade escolar e sem interferir na rotina pedagógica. Este requerimento visa atender às demandas legítimas da população que tem manifestado preocupação com a segurança e estrutura das escolas. A fiscalização é um instrumento democrático de proteção ao interesse público e não pode ser restringida por interpretações políticas ou administrativas. Está em discussão, amplamente discutido na tribuna. Coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 342/2025, de autoria do Edil Cezão do Táxi, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, solicitando esclarecimentos formais sobre a conduta do atual secretário municipal de Educação, que divulgou em suas redes sociais pessoais imagens internas de uma unidade escolar da rede municipal. Imagens essas oriundas do sistema de monitoramento institucional de uso restrito e administrativo. Tais imagens, por sua natureza, são protegidas por legislação específica, incluindo Constituição Federal, artigo 5º, que garante a inviolabilidade da imagem e da honra. Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei nº 13.709/2018, que regula o tratamento de dados pessoais, inclusive imagens, por órgãos públicos. Código Civil, artigo 20, que proíbe o uso indevido da imagem sem autorização, especialmente quando há exposição indevida ou finalidade difamatória. O uso dessas imagens em perfil pessoal fora do contexto institucional, sem autorização formal e com aparente intenção de atacar a atuação legítima do Poder Legislativo, configura possível abuso de poder, desvio de finalidade e violação dos princípios da administração pública, como impessoalidade, moralidade e publicidade, que é o artigo 37 da Constituição Federal. Diante disso, requeiro que Vossa Excelência esclareça. Primeiro, se houve autorização formal para o uso e divulgação das imagens por parte do secretário. Segundo, qual o protocolo vigente para acesso e uso de imagens geradas por câmeras de segurança em escolas municipais? Terceiro, quais medidas serão adotadas para garantir que imagens institucionais não sejam utilizadas para fins pessoais, políticos ou difamatórios? 4. Quais ações administrativas serão impostas ao secretário diante da má conduta, considerando a gravidade da violação e o uso político de estrutura pública para atacar um representante do Poder Legislativo? Caso não haja resposta firme, imparcial e respaldada na legislação vigente, informo que este requerimento poderá ser encaminhado ao Ministério Público para apuração de possível abuso de poder, improbidade administrativa e violação de direitos. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Só esclarecendo aqui, né?
então a imagem que foi divulgada minha, entrando, mostrando o muro quebrado dentro da escola, conversando com a servente, conversando com a diretora, explanando a verdade, foi utilizada pelo secretário nas redes sociais dele particular. Em momento nenhum foi explanado e colocado essas imagens na alguma coisa aí da prefeitura e tudo mais, mas ele utilizou e pegou essas imagens então da câmera, a não ser que eu acredito que essa câmera de segurança seja dele. Aí ele poderia pegar essa imagem e divulgar. Nem, pessoal, nem uma foto de um bandido quando ataca alguma escola, quando rouba, é exposta assim como foi a minha foto exposta e colocando a minha vida em risco. Então, seu secretário conseguiu dormir essa noite passada, parabéns a ele, porque eu não consegui. Eu não consegui dormir em momento nenhum, não consegui pensar que qualquer momento poderia entrar um pai, alguém aí, algum bandido, pensando que verdadeiramente eu invadi uma escola, colocando as crianças em risco, mas eles não viram que o portão do lado de lá estava aberto e eu estava falando a verdade, explanando e colocando a verdadeira realidade da escola que assim eu fui. Então que ele faça um vídeo formal novamente, falando que eu não autorizo ele usar a minha imagem em momento nenhum, ainda mais colocando a minha vida em risco e a vida da minha família. Serei isso, senhor presidente. Obrigado. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 343, 2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho e do Edil Cezão do Táxi, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, ao senhor James Luiz Brey, secretário municipal de Educação, solicitando que informe quantos boletins de ocorrência foram registrados por furto na Escola Básica Municipal Professora Alzirinha da Silva Correia no último ano. E cópia dos boletins de ocorrência e imagens das câmeras de segurança referente aos furtos. Está em discussão? Não havendo o que queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 344, 2025, da autoria do Edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Karen Ador, diretora do Hospital Santa Cruz, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual é o montante de recursos públicos aplicados mensalmente no Hospital Santa Cruz e Canoinhas? Segundo, como é feita a distribuição dos valores recebidos? Terceiro, quais são os salários pagos aos profissionais discriminados por cargo, função, bem como suas respectivas cargas horárias? Quarto, quais são as outras principais despesas fixas e variáveis da instituição? 5. Além dos recursos públicos, quais são as outras fontes de receita da entidade? 6. Como funcionam os processos internos administrativos e operacionais da instituição? 7. Como são reservadas e reguladas as vagas de UTI, incluindo critérios e procedimentos adotados? 8. Como se dá a integração entre o Hospital Santa Cruz e a UPA no encaminhamento e atendimento dos pacientes? Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, eu gostaria apenas de solicitar para que eu pudesse assinar junto esse requerimento e o próximo também, se me permitir. Obrigada. Está autorizado. Os colegas vereadores e vereadoras, sobre esses requerimentos, nós estamos vivenciando uma situação lamentável no nosso hospital. Não é o objetivo fazer uma caça às bruxas, pode ter sido um erro pessoal, um erro de fluxo, tem que ser feita a sindicância e punições, se necessárias, devem ser tomadas para que não volte a se repetir o que aconteceu de ser aplicado um medicamento quando não era necessário. Graças a Deus, até onde sabemos, não vai ter danos às pessoas que ali receberam, né, as crianças, mas ele fica como um alerta para que não venha a se repetir. Hoje, nas mídias sociais, né, da Prefeitura, foi solicitada uma auditoria no hospital, lembrando e frisando que o Hospital Santa Cruz de Canoinhas, ele nunca pertenceu ao município. Voltando na história, a ideia do hospital surgiu com a dona Tereza Gobi, que trabalhava ali na estação de Marcílio Dias, porque muita gente tinha que ir até Curitiba se tratar em hospital e chegava lá já bem, saúde bem precária. Então, na década de 30, começou a ter um movimento ali e começaram a efetivar o hospital. É uma conquista da população de Canoinhas, porém uma conquista e uma entidade privada, filantrópica, sem fins lucrativos. Recebe, sim, dinheiro do município, e isso tem que ser fiscalizado, o quanto dinheiro que é feito com o dinheiro do município. E coloquei ali algumas solicitações
que também vão ser respondidas a partir da auditoria. Nesse mesmo fluxo, eu também fiz uma solicitação da UPA, até por uma forma de transparência à população. Devido à proximidade, e até porque antigamente a UPA era dentro do Hospital Santa Cruz, não era bem a UPA, era o próprio PA, como nós chamávamos, ou ainda existe uma confusão cultural de que o hospital e a UPA são a mesma entidade, mas não, são entidades. A UPA, hoje, ela é um órgão público administrado por uma empresa privada e o hospital é uma empresa privada. Esse requerimento ele é solicitado para esclarecimentos de ambas as entidades e também para levar essa transparência à população do nosso município. Mais algum vereador? Presidente. Com a palavra, a vereadora Kátia Luskowski. Também gostaria de solicitar que eu pudesse assinar junto esse requerimento, e eu acho de suma importância essa discussão hoje, né, haja vista a repercussão que teve esse assunto em todas as mídias, mas muito além disso, a importância desse caso, né, do acompanhamento dos casos em relação à situação da vacinação. Eu acho que nesse momento também, é a mesma forma, assim, torna-se muito impacto de mídia, né, mas a gente precisa ter preocupações que são com os profissionais envolvidos e com as pessoas envolvidas. Isso sim precisa ser avaliado. E bastante importante esse seu requerimento, considerando que até recebi uma resposta hoje da Secretaria de Saúde falando sobre esses fluxos, né, do hospital, que acaba sendo muito confundido e que muitas das vezes os próprios profissionais que estão lá não seguem o fluxo que é para ser estabelecido entre hospital e UPA, né? Então, essa resposta ela precisa vir para nós, mas também é importante que haja uma capacitação, uma orientação entre os profissionais na troca das informações, né, na forma que é acionado os sobreavisos, as responsabilizações dos contratos. Então, eu acho que é muito válido e eu gostaria de estar acompanhando esse ofício e assinar junto. Muito obrigada. Com certeza. Só um último comentário, gente. Eu não sou da área de saúde, né? O Corpo de Bombeiros da Segurança Pública, a vereadora Kátia tem muito mais propriedade, mas é uma crítica que eu faço à parte do sistema em geral, que muito prejudica. Embalagens muito parecidas uma com a outra. Vou falar de uma situação que pode ser o que aconteceu ali. Nós vemos um caso grave, né, de medicamentos, né? Mas já aconteceu em ocorrência do Corpo de Bombeiros. Tem uma embalagem de álcool e soro fisiológico. Basicamente, dois fabricantes mandaram uma embalagem quase igual de álcool e soro fisiológico. Isso não foi aqui em Canoinhas, tá? Na hora de passar o soro fisiológico, que tira a dor, passou álcool. Fica ruim para o bombeiro e fica ruim para a pessoa que está ali porque vai sentir uma dor considerável. É um erro, claro, pequeno. O álcool não daria aqueles danos como é um remédio. Mas eu vejo em vários outros medicamentos, até cores similares para medicamentos totalmente diferentes. É humanamente impossível você ter um controle. Então é importante verificar se o erro não está aí. Às vezes, como já foi falado, o erro aconteceu semelhante ali em São Mateus do Sul. Isso talvez tenha que ser uma mudança a nível nacional de uma normativa da farmacologia, que nem é a área, e acabou aqui, infelizmente, acontecendo aqui em Canoinhas. Então, é importantíssimo que esse debate inicie, que seja feita a sindicância e que, se for necessário, as medidas têm que ser tomadas, não só aqui em Canoinhas, mas a nível nacional, mudando essas normativas. Coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 345/2025, da autoria do Dio André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Simone Aparecida Castro, coordenadora da UPA, solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual o montante de recursos públicos repassado mensalmente à UPA de Canoinhas? Segundo, como que se dá a distribuição interna desses recursos, percentuais destinados à folha de pagamento, encargos, insumos, serviços terceirizados, etc. Terceiro, quais são as demais despesas principais da unidade discriminadas por tipo, exemplo, alimentação, manutenção predial, exames laboratoriais, medicamentos, etc. Quarto, a UPA conta com outras fontes de recurso além de repasses públicos? Em caso afirmativo, quais são e qual o montante mensal médio arrecadado? Quinto, como estão estruturados os processos internos da unidade no que se refere à triagem, atendimento, classificação de risco, encaminhamentos e observação? Sexto, como se dá a regulação dos pacientes que necessitam de internação hospitalar ou acesso ao UTI, especialmente em relação ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas?
Sétimo, como é estabelecida a relação de integração e contrarreferência entre a UPA e as demais instituições hospitalares da região, especialmente o Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 346/2025, de autoria de toda a edilidade presente. Requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Olívio Mussolini Cristani, determinando que seja comunicado à família enlutada. Por se tratar de nota de pesar, assinatura de toda a edilidade e deferimento automático. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos para as explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário que informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de interesse pessoal. Vereador Gil Baiano. Com a palavra. Senhor presidente, mais vereadores, quero aqui só, mais uma vez, cumprimentar todo esse povo que nos acompanha aqui esta noite, a todos os secretários do município de Canoinhas. Também quero cumprimentar aqui o Glauco, que é assessor do deputado Jorge Guetter, e quero aqui agradecer pessoalmente, Glauco, pelo teu esforço e leva ao deputado a nossa gratidão pela emenda de R$600 mil para o município de Canoinhas, sendo ela R$100 mil na área de saúde e R$500 mil que foi adquirido aí no caminhão comboio, o qual há pouco tempo aí foi inaugurado esse caminhão, quanto o município tanto necessitava desse meio de transporte para poder abastecer aí o maquinário. E aqui está o secretário de obras, né? No passado aí sempre foi abastecido as máquinas aí com galões transportado nas caminhonetes pequenas e até mesmo em porta-malas dos veículos. Hoje a secretaria conta com esse caminhão e graças a você e ao deputado que nos ajudaram a aquisição deste caminhão comboio aqui, no valor de R$500 mil vindo essa emenda. Com certeza a prefeitura teve sua contrapartida, né? E pelos 100 mil aí na área de saúde. Glauco, leva o nosso agradecimento ao deputado lá e muito obrigado a oportunidade de nós estar se vendo aí e essa casa aqui, este vereador aqui agradecendo pessoalmente. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Vereador Jubanski. Com a palavra, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público presente, aos colaboradores da casa e ao público que nos acompanha também pelas mídias sociais. A minha fala hoje nas explicações pessoais vai de encontro àquilo que o vereador Gil falou ali. Todos sabem que antes de eu estar aí no PP, eu estava no PL, né? Recebi muitas vezes aqui meu amigo Glauco, vindo até aqui, lá de Rio do Sul, lá de Londres, para a gente conversar. E ano passado, ainda quando eu fazia parte da bancada aí do PL, a gente trouxe esse recurso aí que o Gil anunciou. Ele brigou bastante para sair junto com o deputado Jorge Guetti. Agradecer, Glauco, obrigado. E eu acho que isso também... Lógico, o nosso papel aqui principalmente é fiscalizar, mas também é ir atrás dessas emendas, né? E aproveitar também a fala, hoje a gente viu que discutimos aqui um tema que para mim um tema muito particular, que às vezes não deveria nem estar nessa Câmara. Mas tudo bem, cada um pensa e ocupa e faz a fala que quer. Queria parabenizar o público que está aqui presente hoje. A gente viu a civilização de vocês hoje. Vocês virem aqui, escutarem, mesmo quando foram citados, permanecerem em silêncio e ouvindo aquilo que os vereadores falaram. A gente sabe que quando tem bastante gente e são assuntos polêmicos, já foi demonstrado nessa casa que não é fácil. E para encerrar daí, a gente está com esse problema, né, que apareceu aí a nível nacional agora, né? A gente sabe que até emissoras já estão aí no Hospital Santa Cruz sobre essa repercussão que teve aí da vacina trocada, infelizmente. Mas como bem o vereador André falou e também a vereadora Kátia, as informações que a gente tem que infelizmente alguns frascos, né, vereadora, são bem parecidos, tanto que esse eu acho que só muda praticamente um pouco do escrito e o tamanho, né, vereador? Então,
é mais para deixar a nossa população tranquila. Eu não sei precisar quantos anos tem a nossa maternidade e quantos anos tem o nosso hospital, né, Gatti? Mas é um problema que existiu a esse nível. Então, gente, vamos confiar nos profissionais. Eu tenho meu pai que precisa sempre lá do hospital, sempre muito bem atendido pelos profissionais do hospital. Vai ser, com certeza, ter aquela investigação, auditoria, tudo, mas não vamos julgar os profissionais que lá estão, porque sempre que necessário, eles sempre estão lá para bem servir a população de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratar, declaro encerrada essa presente reunião, deixando outra marcada em caráter ordinário para dia 4 de agosto, segunda-feira, às 19 horas, em razão do recesso parlamentar que ocorrerá entre 18 e 31. Ficando os vereadores em sobreviso para eventual convocação por parte do Executivo. Tenham todos uma boa noite.